Podemos. Bom, gente, boa noite, né? Me chamo Juliano Arruda, estou aqui à frente do Clique Meetup, né, Recife, aí, completando quase um ano, né? Próximo mês a gente faz um ano aí de Meetup, então, essa comunidade que tem crescido, né, ao longo aí desses meses. Feliz por ter caras sempre repetidas aqui, esse senso de comunidade é importante, a gente poder contar sempre com vocês, para que a gente possa estar falando cada vez mais aí dessa cultura de dados, né, trazendo aí pessoas de expertise no mercado também, para somar a esse nosso ecossistema, trazer experiências de mercado, né, e que realmente a gente possa trazer cada vez mais conteúdos relevantes, tá? Ao longo desse quase um ano, gente, a gente tem falado aí sobre literacia em dados, temos falado sobre storytelling em dados, temos trazido os clientes também, né, para falar de cases de sucesso através de dados nas organizações, eventos mais técnicos também, né, para aqueles que gostam de um techniquez, outros mais leves, tá? E essa é uma das pautas, inclusive, de hoje, a gente poder trazer aí, de certa forma, um RH, né, data-driven, né, da intuição à inteligência estratégica, tá? Então, fiz questão de trazer a Lília Barbosa, né, a Lília, administradora de empresa, certificação internacional em coach aí de times, né, gestão de mudanças, facilitadora, tem trabalhado com a parte de transformação digital também aí, com outras certificações e outras graduações, especializações, né, do universo aí pelo MIT, tá? Inclusive trabalhando também um pouco com a inteligência artificial e data science aí pela Universidade de Chicago, tá? Então, a Lília, uma baita de uma profissional, a gente tem se encontrado, né, Lília, também como parceiros aí de mercado, e está à frente da Cosex hoje, uma empresa de soluções aí de alta performance para empreendedores, líderes e organizações. Então, saibam que vocês estão muito bem acompanhados aqui nessa noite. Espero que vocês possam também, né, não só aproveitar o conteúdo e essa aula que a Lilian vai falar aqui cada vez mais desse RH mais estratégico, né, mais orientado a dados mesmo. Mas, gente, fiquem à vontade para mandar dúvidas aqui no nosso chat, tá? No final do nosso bate-papo aqui, a gente vai abrir também para que vocês possam tirar mais dúvidas e curtam esse momento, curtam a noite. Então, Lilian, muito obrigado, tá? Mais uma vez por ter aceitado esse convite. É uma honra poder estar com você nesse bate-papo aqui e eu passo a palavra para ti, consequentemente aí compartilhamento de tela. Fica bem à vontade, tá? E obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Juliano. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui. A honra é minha, Juliano, de poder estar aqui, compartilhar, trocar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar. Perfeito. Boa. Estou vendo a tua tela já, tá? Ver a tela, ok. Grande Cícero, boa noite. Bem, gente, hoje a gente vai ver o EDA, Data Driven, né, da intuição e inteligência estratégica. E eu acho que seria legal só fazer um complemento aí ao que Juliano trouxe, né? Na realidade, sim, para mim, os dados nunca foram somente números, não é? Os dados, eles contam uma história. Os dados, eles contam eles trazem uma necessidade de tomada de decisão. As pessoas, não é, elas estão esperando, não é, serem descobertas, serem vistas, serem reconhecidas, e os dados são um caminho, não é, para que isso aconteça, né? Como o Juliano falou, aí a minha experiência começou na consultoria, depois na Deloitte, depois na parte de modelagem de processos, estratégia, e depois pessoas, né? E o que é interessante disso, né? A minha carreira, ela nasce de um ponto de interseção da área de negócio, seja processo, estratégia, resultados, e da área de gente. Ou seja, pessoas, estruturação da área, desenvolvimento, né? E a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? E depois que eu pedi demissão da Deloitte,
eu fundei a COSEX Desenvolvimento, depois de São Paulo entrou na sociedade aí 3 anos depois, mas focada tanto em desenvolver e capacitar RHs, né, tornando-os mais estratégicos, formação em business partners, como também toda a parte, né, de estratégia, de gestão e desenvolvimento de líderes. Em 2020, nós fundamos a COSEX Tech, uma startup que conecta pessoas, estratégia e execução ágil, ou seja, colocando aí para a tecnologia aí todo o nosso know-how e a nossa experiência. E aí, quando nós olhamos para a área de recursos humanos, fica muito claro que RH sempre foi sobre pessoas, mas agora também é sobre dados. E isso não é uma contradição, é uma evolução. Ou seja, a intuição nos trouxe até aqui, mas para que a gente possa avançar, nós precisamos unir a intuição a evidências, a dados confiáveis. E a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos começar, antes de qualquer coisa, aí pela evolução da área de recursos humanos, né? Na realidade, toda e qualquer empresa, ela passa pelo menos por quatro fases, eu diria, né? A maioria das empresas, não vamos dizer todas, né? Vamos colocar aí, a maioria das empresas passa por quatro fases. E o RH, quando a gente fala desse RH pautado em dados, ele não é transformado de uma hora para outra. É uma jornada. E a gente precisa entender essa jornada e também entender que fase que a gente está. Primeiro é o RH tradicional, que a rigor seria o departamento de pessoal. Tudo iniciou com essa área, voltada muito para a gestão administrativa, admissão, folha de pagamento, rescisão, férias. Então, uma área completamente operacional, muito distante das decisões estratégicas. Evoluímos para um RH funcional. Nesse RH funcional começam as especializações. Então, a área de recursos humanos aí começa, de fato, né, com uma área deixa de ser apenas o departamento de pessoal e passa a ter um RH com subsistemas, né, que são as especializações, treinamento e desenvolvimento, né, a parte de recrutamento e seleção, DHO e por aí vai. E o RH evoluiu bastante, não é, dentro, né, dessas especializações, mas ainda desconectado com a necessidade do negócio, com esse olhar para o negócio, né, muito voltado, né, para os benchmarkings do dia a dia, do mercado, e aí fazia, formatava lá o RH e processo, com sua importância, né, e valor, né, sem dúvida, a gente tem que dar, cada etapa, né, tem o seu valor, mas desconectado aí da estratégia. A gente depois evolui para o RH estratégico. No RH estratégico, nós temos a área de recursos humanos que não apenas entende do negócio, das dores do negócio, mas fala na linguagem do negócio. Senta à mesa no processo de decisão, é convidado para participar do processo de decisão. Então, já gera um outro valor. Óbvio que o RH estratégico, ele traz junto também, não é, todas as especializações, não é, mas ele tem muito de posicionamento para adicionar valor ao negócio, para resolver a dor do negócio. Porém, ele ainda decide mais pela intuição e pela sua experiência do que necessariamente com dados estruturados, né? A maior parte ainda da decisão ainda é muito focada na experiência dessa pessoa e na sua intuição. Quando a gente evolui para o RH Data-Driven, aqui a gente tem uma diferença que ela é significativa. Ele não é apenas estratégico, que faz parte da mesa de decisão,
é convidado e discute, não é, aquele processo. Ele influencia a tomada de decisão. E essa é uma mudança significativa, porque ele influencia a tomada de decisão, levando a empresa a olhar com maior responsabilidade, com foco as decisões, né, sobre pessoas e sobre o próprio negócio, a partir das perguntas certas. Né? Então, é uma jornada, né? E essa jornada, né, requer um ganho de maturidade, né, e de também, ao mesmo tempo que é um ganho de maturidade, cada etapa ela adiciona mais ou menos valor ao negócio. E antes da gente prosseguir, é bem importante que a gente faça essa distinção entre esses dois conceitos, o People Analytics e o HR Data Driven. Há uma confusão, às vezes, nesses conceitos. As pessoas confundem como se fossem as mesmas, como se fosse a mesma coisa. E não é. São coisas distintas, não é? E que se complementam, obviamente. Né? Então, a gente pode fazer uma analogia que o People Analytics é como um laboratório, onde nesse laboratório ele coleta, sistematiza, gera relatórios, analisa e emite determinados laudos. Esse é o People Analytics, né? Por meio, né, de todo o ferramental disponível. Quando nós estamos falando de uma cultura, ou de um RH, data-driven, nós estamos falando que ele é como se fosse o médico, que com base nesses resultados, nesse diagnóstico, toma a decisão, analisa e toma a decisão de fazer a melhor intervenção para obter os melhores resultados. Então, isso significa que ter o People Analytics não é ser necessariamente data-driven. E se eu tenho o People Analytics, não necessariamente as lideranças tomam decisão pautada nesses dados. Decisões inteligentes, decisões de fato que gerem valor para o negócio. E também é bem importante que a gente observe, quebre, na realidade, alguns mitos. Né? O primeiro deles é esse, não é? Que atrapalha essa cultura do RH voltado para dados. Números estão acima das pessoas. Esse é o mito mais perigoso que existe, porque ele considera que utilizar dados é desumanizar o RH. E quando eu tenho esse tipo de mentalidade, fica difícil amar os dados. E, de fato, me debruçar sobre eles, fazer análises, aprender, desenvolver uma mentalidade analítica, né? Porque a realidade é que esses dados eles vão ajudar a humanizar o RH, se você souber como usar. Não é? Vai ter decisões mais justas, mais responsáveis, mais alinhadas com a realidade do negócio e com a realidade das pessoas, pelo que elas estão realmente passando, e qual é a tendência do que pode acontecer com elas. O segundo mito é que ter dashboards é igual a você ser data-driven. E a gente sabe que há uma distância muito grande entre uma coisa e outra. A gente vê que muitas empresas, inúmeras empresas, RHs, têm diversos dashboards. Mas o que é que fazem com eles? Que tipo de decisão toma? Então, não significa que você ter
lá os dados à sua disposição e gráficos maravilhosos, né, está definindo uma cultura. Não. Só está lá, não é? Ou seja, só é um dashboard bonito. Nada ele vai influenciar na cultura, nos resultados da companhia. Outro mito é que o projeto ele é da área de tecnologia. Isso é muito comum. Não, isso é o pessoal de tecnologia que vai tocar. Onde a gente sabe, quando a gente olha, não é, seja para uma área de recursos humanos pautada em dados, não é, seja a cultura de uma organização como um todo, não é, não é dentro de uma transformação digital, onde se enxerga os dados, né, como um meio maravilhoso, né, para atingir melhores resultados e aumentar a performance. Esse é um movimento cultural. Não é um movimento da área A, B ou C, é um movimento cultural. Então, o movimento cultural não pode ser feito por uma área, que é a área de tecnologia. E esse movimento cultural, ele tem como base a liderança. Mas também não é o RH que vai mudar a cultura de uma empresa sozinho, isso não acontece, não é? É a liderança. Mas o RH, ele mobiliza o entorno e prepara essa liderança, alinha a liderança para que ela faça a mudança de cultura necessária, né? Decidir só com números. Então, embora os dados sejam importantes, a gente precisa dar contexto a esses dados. Eu preciso juntar o contexto, experiência, né, a experiência da pessoa, e também, e com isso, de fato, eu consegui ter decisões que são mais acertadas, mais inteligentes. O número pelo número, né, sem unir o repertório da pessoa, sem considerar também a experiência humana, sem considerar o impacto das pessoas, né, naquela decisão, sem dúvida nenhuma, pode causar danos muito sérios à organização. E outro ponto é que os dados só são, ou essa cultura data-driven é apenas para grandes empresas, né? Isso é um mito, porque a gente pode começar pequeno, a gente vai ver aqui exemplos de como é que você pode fazer essa virada de acordo com o seu grau de maturidade, né? E aí, antes de fazer qualquer predição, ou de pensar, ou de sonhar com IA, machine learning, dashboards hiper avançados, é preciso entender onde estamos na nossa maturidade analítica. A primeira etapa é o operacional, ou seja, o RH que ele coleta dados históricos, apenas. E o que é coletar esses dados históricos? Né? Ele traz as entradas, o número de pessoas que entraram, o número de pessoas que saiu da organização, o número de afastamentos, mas sem nenhum contexto. Sem nenhuma base, sem nenhuma consideração ou recomendação para mudança. Esse é o RH que está na maturidade analítica operacional. Quando nós vamos para o segundo grau de maturidade, que é o diagnóstico, esse RH ele já entende, ele olha para o passado, mas ele não apenas olha para o passado, ele já identifica as causas. Ou seja, aqui ele já faz perguntas para entender por que o turnover aumentou. Por que aqui a área XPTO teve um aumento, uma baixa na última pesquisa de clima? No terceiro estágio, a gente tem a predição. O RH ele antecipa cenários para tomar essas decisões proativas. É o RH que olha para o futuro. E esse olhar para o futuro é ele fazer perguntas como o que pode levar as pessoas a saírem da empresa? Ou qual o risco de pessoas do nível XPTO sair da empresa? Qual é a tendência dessa saída? Por exemplo, o que é que pode levar determinados times, ou qual é a propensão de determinados times a ter burnout? Então, veja que eu estou olhando para o futuro.
né? Eu estou descortinando esse futuro. Quando nós olhamos para o RH, a maturidade analítica, prescritiva, aqui, a base são as recomendações. Mas não são sugestões ou recomendações soltas, são sugestões amarradas, não é? Tipo, se você fizer isso, você baixa o seu risco de saída de pessoas em tantos por cento. Então, veja que é uma recomendação pautada em informações confiáveis, não é? E que leva você a fazer uma sugestão, não é? Que tem correlações sérias ali, não é? Que não fazem não apenas sentido, não é? Elas têm um impacto e têm um resultado significativo para a empresa, não é? Integrando, de fato, a rotina de decisões. Pelos dados da Deloitte, apenas 17% das empresas estão nesse estágio mais avançado, que seria o preditivo e o prescritivo, os dois últimos, né? A boa parte das empresas estão ainda nos níveis 1 e 2. E aí ter dados é importante, né? Mas o que realmente conta é como usamos esses dados para convencer, influenciar e provocar essas decisões, né? O papel do RH é exatamente esse, né? É provocar as decisões e gerar... E tem um tripé, né, voltado para pessoas, estratégias e resultados. Eu preciso buscar isso. Não são qualquer... Não é qualquer decisão. O impacto, ele tem que ter um impacto direto no resultado, envolvendo tanto as pessoas como a estratégia. E aí, quando a gente fala dos dados em recursos humanos, às vezes parece meio que abstrato, né? É uma conversa abstrata, mas os custos são muito concretos. A Gallup, ela traz que o custo do desengajamento representa 9% do PIB mundial. Isso representa 8,9 trilhões de dólares no mundo. Quando nós vamos para a Gartner, traz que apenas 41% dos líderes de recursos humanos tomam decisões pautadas em dados confiáveis. Ou seja, mais da metade. Como é que as decisões são tomadas? Pelo feeling? Que impacto que isso está gerando nas pessoas, na produtividade, na retenção, nos resultados da empresa? E quando a gente olha para o Sherm, não é? E aí pensando aí no turnover, o Sherm, ele traz que o custo de reposição de um colaborador é de 6 a 9 meses do salário. Então, são dados que, de fato, têm uma repercussão direta no resultado da companhia. Isso não é nada abstrato, porque afeta, de fato, lá a lucratividade. E o contrário também é verdade, ou seja, quando utilizamos bem esses dados, os resultados estão na performance financeira superior, segundo os dados da Deloitte, ou seja, um People Analytics aliado, né, atrelado à estratégia, né, ele aumenta em 4,3%, aumenta a chance em 4,3% de superar os concorrentes, né, na performance financeira. Então, mais uma vez, né, eu tenho resultados aí no balanço, eu tenho resultados voltados para a vantagem competitiva, que a gente está falando e está à frente da concorrência. A Price traz um dado também disso, né, voltado, né, confirmando aí essa pesquisa da Deloitte. E aí, quando a gente fala de dados como alavanca de influência, há um dado que ele é muito falado, eu acabei de dizer, de falar sobre ele, né, que é o turnover, né, que poderia ser usado de forma muito mais estratégica do que é atualmente, né, porque ele não é apenas um número, ele é um risco financeiro
elevadíssimo. E, às vezes, a área de recursos humanos não olha isso e não coloca isso sobre a mesa com a conta certa. Então, a gente acabou de falar, não é, que no mundo o Sherm ele considera o custo aí de 6 a 9 meses de salário. No Brasil, isso varia de 50% a 200% do salário anual. Não é? Isso depende do nível em que essa pessoa está, obviamente, não é? Então, de 6 meses até, ou seja, de 6 meses até 2 anos de uma pessoa contratada, né? Levando isso em consideração, vamos aqui para um exemplo real disso. Vamos supor que vocês percam na organização em que vocês estão 10 pessoas estratégicas com salário médio de 10 mil. Né? Estamos sendo bem conservadores aqui, né? O custo invisível, segundo o Sherman, seria de 600 mil a 900 mil. Né, para repor essa pessoa. Mas, óbvio, isso aí envolve não só a reposição, o recrutamento envolve recrutamento e seleção, envolve o treinamento dessa pessoa, envolve o custo, a curva de aprendizagem, tudo isso está dentro dessa conta. Quando a gente vai aí para o Brasil, a gente tem, isso vai para 2,4 milhões, né, dependendo aí do nível e dessa pessoa, né? Em que nível é que ela está aí dentro da organização, né? E o que é mais crítico disso, gente? É que o RH, ele leva o número, ele não leva a história desse número. E aí ninguém presta atenção. E aí a gente tem, porque o problema não é o turnover em si, não é? O turnover tem um turnover saudável, que é super positivo para a organização. Eu tenho uma empresa que tem muito, muito tempo, né, pessoas muito antigas, não é, e não renova o seu quadro, isso não é bom para a inovação, não é bom para você ter uma cultura, de fato, não mais diversificada. Então, é importante, o turnover tem sua importância, mas eu estou falando aqui do turnover ruim. O turnover bom, ok, ótimo, tranquilo, é saudável para a organização. O turnover ruim é quando você perde alguém que é extremamente relevante para a organização. E aí tem um custo invisível que ninguém faz a conta disso, que envolve a improdutividade dos times, envolve o clima organizacional, envolve a insatisfação, por vezes, de clientes, né, de projetos que atrasam, não é, que as coisas não são entregues como deveriam. Enfim, são muitos custos que estão por trás disso, que a gente não faz a conta, e se fizesse, poderia ter ter mais voz, né, nas decisões dentro da empresa, inclusive influenciando orçamento, influenciando prioridades e influenciando a estratégia da companhia. Mas se a gente não tem esses números, se a gente não faz essa correlação, não tem como você ter voz. Vamos aqui para um exemplo prático. Esse é um exemplo comum, não é comum porque muitas pessoas conhecem, eu fiquei em dúvida, se trazia o Aristóteles, não é? O Oxygen, mas eu resolvi trazer esse porque o Aristóteles eu acho que é bem mais conhecido do que esse. Então, o Google, ele tinha a seguinte pergunta em mente, não é? O que é que torna um líder eficaz? E com essa pergunta, ele reuniu, não é, ao longo aí, não é, de um tempo, 10 mil dados de avaliações de desempenho, feedbacks, resultados de time, cruzou uma série de dados, de informações de fontes diversas. E o que é que ele descobriu? Que os melhores líderes, não são aqueles que têm habilidades técnicas, não são aqueles que têm um currículo maravilhoso, não são aqueles que têm formações em Harvard, não são essas pessoas. Os melhores líderes, eles têm determinadas competências comportamentais. E ele identificou essas competências, eles identificaram essas competências comportamentais, como dar feedback, ser coaching, ter uma escutativa junto às suas equipes, enfim, são em torno de 8 competências que eles descobriram. O que aconteceu após essa descoberta? Descobriu e ficou por isso mesmo? Não. Com base nisso, ele redefiniu
toda a estrutura de desenvolvimento de liderança, com foco nessas competências comportamentais. É exatamente isso. A gente faz a pergunta, vai lá, cruza os dados e depois a gente tem que ter uma ação. O que é que a gente descobre sobre isso? Analisa, aprende e vamos para uma ação para reverter a situação, para se antecipar, né, quando a gente está falando, né, de uma posição de uma maturidade mais avançada. Então, vocês podem estar se perguntando, tá, e diante disso, né, o que é que eu preciso? Eu preciso de um cientista de dados na área de recursos humanos, eu preciso de uma área completamente voltada para isso. Ô, Lilian, desculpa interromper, mas a Abigail, acho que ela entrou e ela está compartilhando a tela dela aqui. Eita, Só um minuto, tá? tá, eu aguardo. Acho que ela cobriu a tua. Deixa eu Foi? tentar encontrá-la aqui. Tá. Cadê? Não, que eu não estou encontrando. A Abigail está escutando a gente aí? Não sei. Deixa eu fazer o seguinte, Bom, eu removi da chamada, tá? E daí eu vejo aqui em relação à questão de compartilhar a tela e vou bloquear Tá. também do pessoal, tá? Desculpa interromper. Tá, que isso, Juliana, obrigada. Vamos lá, né? Então, às vezes você se pergunta, o que é que eu preciso, né? Eu preciso de um cientista de dados, eu preciso de uma equipe voltada, altamente especializada, geralmente são pessoas caras, né? Eu preciso de tudo isso? Gente, não. Não precisa de tudo isso, né? E eu vou mostrar dois cases onde, de forma simples, né, apenas com boas perguntas, você consegue fazer boas correlações e ter resultados excelentes, né, para dar início à jornada de transformação e de decisões pautada em dados. O primeiro é esse, que tem a ver com turnover e clima organizacional. Qual foi a pergunta? Tudo começa com a pergunta. Primeiro ponto. Você precisa saber o que você vai perguntar. E a pergunta é: qual a correlação entre a qualidade de liderança e o turnover? Com base nessa pergunta, a empresa ela cruzou os dados da pesquisa de clima com as taxas de turnover por área. Especificamente, não é, a percepção, não é, das lideranças, não é? Ou seja, de como aqueles colaboradores estavam enxergando as lideranças das áreas. Não é geral, tem que ser específico para poder responder a pergunta. Quando cruzou esses dados, eles descobriram que as áreas com as piores notas tinham um turnover 3 vezes maior. E o que fazer com isso? Desenvolver as lideranças dessas áreas. Né? Então, veja que é simples, esse cruzamento é simples, eu não preciso de nenhuma ferramenta, nenhum especialista, um cientista de dados para isso, não precisa. Com isso, eles tiveram redução de 25% do turnover em um ano. No case 2, a gente tem a pergunta se horas extras e saúde mental. Vamos lá. Existe uma relação entre horas extras e afastamento por motivo de saúde mental? Feita essa pergunta, cruzar os dados das horas extras com afastamentos médicos por motivo de saúde mental. Simples assim. Direto, objetivo, sem nenhuma invenção, né, diferente. Descobriram que áreas com mais de 20% de colaboradores que tinham horas extras, frequentemente eles estavam sendo afastados aí, tinham 50% mais turnover, né? Ou seja, quem tinha as horas extras frequentes, né, tinha a possibilidade aí de ter 50% a mais de afastamento por turnover. E a decisão, implementação do limite de banco de horas, política de saúde integral dentro da empresa, conscientização, enfim. Então, quando a gente pergunta, não quais são as ferramentas necessárias para isso? A resposta está...
na maturidade do RH. Qual é a sua maturidade? Depende da sua maturidade. Se você está iniciando, é o básico. Comece com o que você tem. Excel, Google Forms. Cruzamento manual dos dados. É um trabalho danado, mas você consegue fazer. Se tiver foco, você faz. Segundo nível, avancei mais um pouco. Então, eu quero visualizar, quero monitorar em tempo real, quero os dashboards automáticos. Aí vocês têm as plataformas Ajax, a CosXTech é uma dessas plataformas. Tem o Power BI, tem o Click, são exemplos que vocês podem usar para não ter todo esse trabalho com tratamento de dados, compilação, enfim, que é meio que desumano, dependendo do número de colaboradores, né? É desumano isso, né? E o avançado. Se você está no avançado, você vai para IA e Machine Learning. Aí, com as análises preditivas, prescritivas, os modelos estatísticos que fazem parte dessas análises. Toda vez que a gente fala de preditivo e prescritivo, a gente está com os modelos estatísticos em ação aí. Então, observe que a gente não precisa... Aí, o grande erro é que muitos RHs, eles olham lá para o avançado, e aí Machine Learning, fica sonhando com aquilo e não faz o básico. E aí não faça as perguntas certas para subsidiar a liderança, a organização, em mudanças, né, que estão ali gritando, mas ninguém vê, ninguém coleta, ninguém analisa com esse foco. Aqui o exemplo de dashboard era trazido da nossa plataforma aqui, acabei não colocando. Não é outro ponto, não é sobre ter as melhores ferramentas. Então, a gente não está falando sobre isso. A ferramenta é meio. Lógico, quando na hora certa que você tem uma boa... Isso vai facilitar, mas ela é meio. Se você tiver a melhor ferramenta do mundo e você não souber fazer a pergunta certa, não vai sair nada. Se você tiver a melhor ferramenta do mundo, até fazer boas perguntas, mas não tomar nenhuma decisão sobre isso, também não sai nada. Então, o que importa aqui é que você saiba fazer boas perguntas e você desenvolva a capacidade de análise, ou seja, a capacidade analítica e de decisão. Esse é o ponto central. Outro ponto aqui que é fundamental. Toda vez que a gente fala da cultura, data-driven, dentro da área de recursos humanos, ou até dentro da organização como um todo, às vezes é muito colocado ou defendido que isso é o papel do RH. Não é. Não é apenas do RH. Isso é papel da liderança e de todos os líderes, de todos os níveis organizacionais. E aqui a gente traz alguns caminhos, né, que ajudam essas lideranças a exercerem esse papel. Primeiro, fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas ao RH para ajudar o RH a conectar as pessoas aos resultados do negócio. Fazer as perguntas certas para que o RH ele possa trazer entregáveis acionáveis. Não aceitar qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tomar decisões com base em evidências. Muitos líderes falam muito, né, e até pedem dashboards, mas na prática, muitos deles tomam decisões ainda pautadas somente na sua experiência, no seu feeling, exatamente como o RH faz dentro da área dele. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa mudar. Né? A liderança, ela precisa exercer esse papel de fato, valorizar e usar esses dados para tomar decisões que geram impacto positivo na organização. Terceiro, exigir essas análises claras e acionáveis, né, da área de recursos humanos, e faz isso não apenas com as perguntas certas, mas quando a área de RH traz os entregáveis, ou os números, ou os dados,
Perguntar qual é a recomendação diante disso. O que é que você recomenda? Pautado em que você está recomendando isso? Então, ajudando a trazer profundidade, a trazer base para o processo. Outro ponto é integrar dados à rotina de gestão. Não adianta os dados serem vistos uma vez por mês, que é o comum dentro das empresas. Né? Algumas lideranças elas se reúnem, inclusive com o time, né, uma vez por mês, para mostrar ali aqueles números. E todo o resto do mês faz o quê? Só contempla o dashboard. Então, o dado são informações vivas que estão ali, não é, para serem usadas cotidianamente, o tempo inteiro, a cada tomada de decisão, a cada correlação, não é, que se faça, você pode usar isso, não é, e aprender com esse processo. E o quinto, ser exemplo de mudança cultural. O líder, ele é o grande impulsionador da mudança. É o principal, não é o grande, é o principal. É o principal. E se ele é o principal, se essa liderança ela exige, mas ela não faz, a equipe vai fazer o que ela faz. Não vai fazer o que ela exige. Então, é preciso que essa liderança também seja preparada, ou se prepare, para que ela possa, de fato, usar os dados como se deve, né, para gerar os resultados que se espera no papel de uma liderança, em todos os níveis organizacionais. Né? Eu estou falando da liderança estratégica, da liderança tática e da liderança operacional. Todos usam dados e todos, em seu nível, precisam gerar valor. Enfim, como é que a gente transforma dados em ação? Aqui eu trouxe alguns insights, né, da Harvard Business Review, que mostram alguns caminhos, né, para a gente. Primeiro, acho que já falei várias vezes sobre isso, a importância das perguntas. Né? Pergunte antes de medir. Isso significa que antes de qualquer coisa, antes de pensar em aplicar uma pesquisa, antes de pensar em criar um indicador, e qual é a pergunta? O que é que você quer resolver? Qual é a dor? Faça a pergunta. Porque senão você corre o risco de obter uma determinada informação e você não saber o que fazer com ela, ou você não faz nada com ela. E isso traz um grande descrédito para a área de recursos humanos. Segundo ponto, dê contexto aos números. Um número isolado não significa nada. Então, quando a gente fala de 20% de turnover, o que é 20% de turnover? É bom? É ruim? Não sei. Depende do segmento dessa empresa, depende de que área está sendo esse turnover, qual tipo. Então, depende de um contexto. É muito interessante que a área de recursos humanos, quando a gente se fala um número desse, não, é ruim. Ruim com base em quê? Não é? Então, a gente tem que deixar de lado, né, esse achismo, né, e para transformar, de fato, esses dados em ação, a gente precisa olhar o contexto, que é uma visão ampla, uma visão sistêmica. Aqui é a visão estratégica. A gente está exercitando a visão estratégica quando a gente alinha o contexto para aqueles números, não é? Entende o contexto que aqueles números estão traduzindo, até para poder avaliar se faz sentido ou se não faz sentido aquele número. Outro ponto é contar uma história com os dados. O dado em si, ele não convence ninguém. Mas eu coloquei lá, eu mostrei para a diretoria os dados de turnover, eu mostrei à diretoria os dados do engajamento, da pesquisa de clima, de taxa de retenção que está caindo. Mas qual foi a história que você contou? Qual a correlação que você fez desse dado com impactos dentro da empresa?
Se você não faz essa correlação, se você... e aí você precisa entender e falar a linguagem de negócio. Por isso que o RH estratégico, ele antecede o RH data-driven. Porque você precisa entender, falar a linguagem do negócio para que você faça as conexões, você dá contexto. Com esse contexto, você consegue contar uma história, né? Que é fazer as correlações de impacto daquilo ali, quando ele existe, quando ele não existe. O outro é testar antes de escalar. É um risco você ter uma determinada informação e você abrir isso como se fosse verdade para a empresa como um todo, não é? Fazer um teste numa empresa como um todo. A ideia é, começa pequeno, vai para uma área, testa aquilo ali, mede, né, faz a análise dos resultados, veja que iniciativas, que intervenções seriam, faça as intervenções, observe, ajuste, deu certo, aí você escala para a empresa como um todo. E agir com agilidade, não é? Os dados, rapidamente, eles perdem força, não é? Eles perdem o sentido por conta do tempo. Se você demora a agir, você já perdeu os profissionais, você já perdeu competitividade, enfim. E aí fica difícil você reverter a situação. Então, a agilidade é importante, não é só... mas não é agilidade de ver sem uma análise acurada, não é? É uma agilidade focada no processo de tomada de decisão sério. Não é simplesmente, não, eu tenho que decidir, olhou, vou agir sem fazer as correlações que eu preciso fazer para essa tomada de decisão, sem analisar os impactos nas pessoas, impactos no ambiente, impactos financeiros, riscos que isso pode trazer, estratégicos, operacionais, negócio, enfim. Outro ponto que é fundamental, quando o RH ele pensa em indicador, e aqui até uma provocação que eu também trago, é muito importante que esse indicador ele gere pelo menos 3 coisas. Uma dessas 3 coisas, não são as 3 coisas juntas necessariamente, mas pelo menos uma dessas 3 coisas para ser válido ele existir. Primeiro, uma conversa difícil. Um dado que, de fato, faz a diferença é aquele que a gente mostra para a liderança e a liderança diz, a gente precisa conversar sobre isso. Não é aquele dado que a gente mostra, ele olha, ok. Então, é um dado que vai gerar essa conversa, porque é um dado que é relevante. É um dado que foca na dor organizacional. Outro ponto, uma decisão corajosa. Todos os dados que importam, que são relevantes, eles vão requerer uma decisão corajosa. É demitir aquele líder que gera excelentes resultados, mas que está fazendo com que as pessoas mais engajadas saiam, ou talentosas. É preciso coragem para isso. De repente, tomar uma ação de frear uma iniciativa estratégica aprovada, porque ela está trazendo impacto negativo. É mudar a prioridade estratégica. Como é que eu vou... ao longo do curso, eu mudo as regras do jogo. É possível? Estratégia é isso. Estratégias emergentes. Surgiu uma coisa nova, eu tenho que ter o jogo de cintura para mudar, mas eu preciso ter dados confiáveis e eu preciso ter a coragem para fazer esse enfrentamento e tomar a decisão para uma mudança. E todo dado, ou todo indicador, ele precisa refletir, não impactar em uma mudança real. Senão, a gente vai estar falando aqui coisas sem propósito, né? E o que é uma mudança real? Que tem impacto na organização. Se eu tenho um indicador que a análise dele não provoca uma mudança real, para que tê-lo?
só para ficar um dashboard bonito, cheio de números. Enfim, para vocês refletirem. E para finalizar, gente, construir uma cultura de RH orientada para dados, né, tem a ver com o que nós já falamos, diagnosticar a maturidade analítica, né, como é que está esse grau de maturidade antes de qualquer coisa. Tem que envolver as lideranças, né, nas vitórias rápidas. O que é isso? Né? De fato, fazer com que, ou seja, você crie como se fosse pequenas sprints, não é? Onde você mostra o dado, mostra o impacto e mostra o resultado. Então, quando você ganha a liderança, não com pequenos movimentos, não espere fazer um movimento de um RH inteiro, da empresa inteira, porque vai ser tarde demais, você já vai estar fora. Escolha KPIs prioritários, né, ou KPIs prioritários, né? Às vezes o RH, quando ele descobre e valoriza, e começa a valorizar dados, tal, indicadores, ele quer todos os indicadores do mundo. William, me dá uma lista aí dos principais indicadores de RH. Na realidade, você precisa de 3, 4 indicadores centrais. Você não precisa de 10 indicadores, de 15, de 20. Você precisa de 3, 4, que realmente façam diferença para a organização, e se concentrar neles. Garantir a qualidade e a governança dos dados, não adianta um dado não confiável, não e não adianta não cuidar, não para que esse dado seja, de fato, bem tratado, e não seja perdido ou vaze, né? Então, tem que cuidar disso. Aprimorar o RH em análise de dados e narrativa. O RH precisa ser treinado, precisa ser desenvolvido na mentalidade analítica e na narrativa desses dados, desses números, de contar a história de como esses números desagam no resultado da companhia. Integrar os dados na tomada de decisão da rotina, nós já falamos sobre isso, não é uma vez por mês, são todos os dias, é a qualquer momento. Reconhece os líderes orientados por dados, então a liderança está fazendo o seu papel, que está sendo exemplo, precisa ser reconhecido, precisa ser trazido para junto, precisa ser aquela pessoa que vai ser meio que não apenas um patrocinador, mas alguém que mostra que funciona, e isso serve de exemplo para todos os demais vão dizer, poxa, eu também vou me interessar por isso, isso pode ser interessante. Então, é importante você trazer esses líderes para juntos, para ser exemplo para outros. Comunique as primeiras vitórias para reforçar a mudança. Então, em change management, a gestão de mudanças, isso é muito importante. Você não pode esperar que dê toda a virada para o RH, as pequenas vitórias precisam ser comemoradas, precisam ser mostradas, e isso faz com que outras pessoas, outras áreas se interessem, se juntem, e, de fato, gere uma onda positiva de mudança e de transformação. Enfim, se você não mede, você não consegue gerenciar. Mas se você só mede, também não consegue transformar. Agora, para você transformar, você precisa ter coragem. Coragem para tomar decisões. E essa coragem para tomar decisões, ela está muito relacionada também com a coragem de você ver o que atrapalha na sua percepção, no seu modelo mental, no seu modelo de mundo pessoal, e enxergar de fato os dados, e não apenas a sua opinião sobre os dados, ter uma leitura mais independente ou mais isenta. Isso é fácil falar, mas é difícil fazer, desafiador fazer, então requer, de fato, uma maturidade maior da liderança e essa coragem de se desafiar todos os dias. Juliano, vamos aí para nosso bate-papo aí. Lília, que visão, não é, que a gente pode ter tido aí com você nessa 1 horinha de conversa, né? Eu sei que a gente teria conteúdo para passar noites afora aqui, debatendo sobre um tema tão importante, quando a gente traz um RH estratégico. Eu acho que se a gente associa um pouco a quem é da área de TI, e entendia que o TI muitas vezes era aquele TI técnico de suporte, né, impressora, né? Então, assim, hoje a TI, assim, feito o RH, ele realmente faz
sentido, né? Essa parte mais estratégica, é cultura, né? É esse olhar mais humano, sabe, no sentido do negócio. Então, é como a gente fala, né? Em um mundo cada vez mais aí orientado a dados, esse olhar crítico e ético das pessoas é o diferencial. Então, não adianta só nós termos ferramentas de ponta, né, termos aí processos bem definidos, a gente falava da tríade, né, tecnologia, processos, pessoas e dados hoje, então, isso, né, no final das contas, acaba que pessoas, elas continuam no meio, continuam no centro. Esses são os debates que a gente tem encontrado nos eventos que a gente tem participado, sabe? E apesar de todo esse movimento, né, da tecnologia, inovação e etc., mas é importante pensar nessa humanização à tecnologia, né? A gente precisa lembrar que por trás de qualquer IA, de dashboards, de automações, existe um ser humano ali que vai definir o propósito daquilo. Então, é cultura, se enraiza, não é? E te agradeço muito, né, por essa contribuição aqui conosco no Click Meetup, e deixo, claro, aqui aberto a perguntas, né, quem quiser realmente aqui fazer algum tipo de questionamento, algum complemento. Gente, é com vocês aqui também para que a gente possa fazer dessa noite ainda mais especial, tá? Então, o chat aqui, eu vou só abrir para ver se teve algum comentário, né? O Dilei botou aqui, show demais, Giovanni Palminha, sensacional, excelente, né? Mas sempre tem aqui algumas pessoas que estão aqui, por sinal, né? Que sempre estão para fazer questionamentos. Então, deixo aqui aberto por alguns minutos, pessoal. Fiquem à Vamos vontade aí, lá. quem quiser levantar a mão, tá? Fiquem à vontade. Eu estou compartilhando aqui meu e-mail, né? Se vocês quiserem depois também trocar ideias, né? Enfim, também fiquem à vontade. E tô aí. Vamos lá, vamos trocar ideias aqui, não é, Juliano? Juliano trouxe uma coisa aí muito legal, não é? Um reforço aí, não é? Por trás dos dados, por trás, não é? De uma cultura, não é? A gente tem aí as pessoas, não é? E as pessoas, elas é que fazem essa diferença, não é? Sem briga, tá, pessoal? Podem levantar a mão de cada vez aí. Pois é, todo mundo se degladiando, não é, para perguntar. Eu estou preocupada aí quem é que a gente escolhe, Juliano. Como criar uma cultura de dados e qual seria o primeiro passo? Legal, Rodolfo. É isso. O primeiro passo é qual é a pergunta que você quer responder, o que é que você quer tratar, não é? A gente sempre tem que começar por isso, não é? E depois que a gente faz essa pergunta, não é? A gente precisa ir atrás, não é? Como a gente correlaciona esses dados, não é? Onde é que estão essas informações? Eu vou fazer essas correlações. A gente começa por isso. Agora, eu não posso começar com os dados sem as perguntas, porque senão a gente inverte o processo. A gente apresenta dados e aí depois, o que é que eu faço? Inclusive o seguinte, às vezes tem muitas lideranças, enfim, que pedem determinadas pesquisas, mas não sabe o que é que vai fazer com aquilo ali, não é? Qual é a pergunta que você quer responder com a pesquisa? Então, não sabe isso e acaba não fazendo nada. E isso é muito ruim para a área de recursos humanos, para a cultura, não é para tudo, né? Gera descrédito para a própria liderança. Aqui o Vitor, não é sobre liderança, ele ouviu falar sobre satisfazer as necessidades dos liderados, onde isso melhor se aplique, qual o primeiro passo, né? Para satisfazer as necessidades dos liderados, a gente precisa conhecer esses liderados. Para conhecer os liderados, além das interações, né, um a um, a gente precisa também ter dados sobre esse colaborador. Ou seja, as conversas significativas, elas são centrais, não é? Você conversando com o liderado, você descobre, você o conhece, descortina as suas necessidades, isso é fundamental, não é? Mas também tem uma série, há quantos anos esse colaborador está, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como é que é o desempenho dele, você lá rastrear tudo isso te traz também muitas informações que te ajudam a
personalizar as necessidades desse colaborador, porque tem as necessidades ditas por ele, e tem as necessidades que ele teria no seu papel como líder, você pode observar, mas que ele nem imagina, porque ele às vezes nem tem a maturidade para identificar aquilo, e você pode trazer de uma forma proativa quando você tem os dados certos para isso. Mas, sobretudo, é se conectar com esse colaborador por meio de conversas, Vitor, no 1 a 1 mesmo. A Ana Paula colocou aqui, isso. Pensa aí numa oficina para os RHs, que pretende ampliar a experiência nesse tema. Boa, Ana Paula, vamos pensar assim. Não é isso, Juliano? Com Legal. toda certeza. Lília, uma das melhores formações que meu time fez, né, meus times de BPs, na época não assim, a gente estava engatinhando ainda, foi aquela formação em Business Partner, né, que a gente participou há alguns anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, né? Sim. Então, seria um momento aí para um movimento já nessa direção, porque, assim, dados, né? Muitos de nós temos muito, né? Sim. Mas o que fazer com eles, a gente fica meio tímido, quando eu vi, né, essa tua fala aqui, ela vai causando incômodo, né, porque a gente tem muita coisa, a gente pensa que faz muita coisa, mas quando você vê, você ainda tem uma tratativa que, às vezes, ela fica muito ali na análise, né, em determinadas situações. Então, quando você traz esse incômodo para a gente, faz a gente pensar, faz a gente querer mais e avançar, e eu penso que realmente eu pensei nisso assim, né? Se você traz isso, é uma forma de acelerar essas construções que nós já temos, né? Porque é essencial, né? Enfim, eu acho que a gente tem muito material nas empresas, a gente pensa às vezes que não tem, mas tem muito, né? Mas a grande sacada é essa mesmo que você falou, é além do estratégico, né? É como que a gente vai fazer uso e aí ampliar isso que a gente já tem em casa, né? Então, pense aí e me diga, que você sabe que eu estou sempre dentro aí. Eu sei, você sempre é a primeira a entrar com a sua equipe. Das suas imaginações, afinal, foram mais de 10 anos aí de parceria e aprendendo com você e o Sampaio. Legal, Ana Paula, obrigada pela tua fala e, assim, parabéns, né, e, assim, os RHs que mudam, que transformam, são como você, não é, que reconhece onde está e vai atrás, não é? Então, esse é um ponto, né? Então, a gente, às vezes, encontra RHs que não têm esse reconhecimento, acho que já é o suficiente o que tem, porque tem várias informações, vários dados, muito show, e pode ter certeza, já com essa tua deixa aí, a gente já vai articular alguma coisa. E já junta aí com o Clique, nós somos lá, nós estamos fazendo grande uso do Clique lá no São Luís, o Márcio está aí indo na direção também da gente usar algumas outras, ampliar a ferramenta, então juntar essas duas coisas aí que vai dar legal para todo mundo. E aí o Rodolfo, não sei quanto tempo a gente tem, Juliano, para responder as perguntas, Judy, vai me sinalizando. Não, estamos dentro do tempo aqui, Lília, está tranquilo. A gente tem até as 8h30, na verdade, tá? Legal. O Rodolfo diz, tenho muitos desafios em convencer o usuário de deixar o Excel de lado, mostrar que não é uma ferramenta de analytics. Vocês passam por isso? Sim, Rodolfo. Quem não? Quem nunca? Quem nunca, né? Sim. E às vezes, assim, empresas assim, de tamanho que você assim, não acredita, né? A pessoa olha assim, eu estava numa reunião em Sampaio, estava também com um CEO, e ele diz, essa parte de estratégia, tudo, a gente faz no Excel mesmo, vai ser o Excel mesmo, tudo bem. Então, para você ver, não é uma empresa assim, grande, não é? Tem essa resistência, isso faz parte do processo, e a gente vê a maturidade mesmo, não é? Às vezes requer tempo, um trabalho de formiguinha, lá você vai regando, até que um dia vê que é a hora, não é? Não aguenta mais, né? Eu penso muito assim, desculpa, Lília, só complementando, tá, Rodolfo? Eu penso muito na questão de entrega de resultado. Acho que até falamos aqui há pouco, a Lília comentando, né, de que assim, você começa devagarzinho,
faz pequenas entregas para alguns departamentos e mostra a velocidade que, de repente, outras ferramentas de analytics podem agregar para o dia a dia daquela pessoa. Então, você fazer pequenas entregas ali, mas que ele perceba que a velocidade que vai chegar na mão dele através de 1, 2 cliques, isso já estando, obviamente, integrado ao banco de dados, por exemplo, a gente não precisa fazer esse trabalho braçal de exportar para um Excel ou ter que alimentar Excel. A confiabilidade dos dados, muitas vezes, ela acaba deixando, ali uma certa incerteza se aquele dado, de fato, ele faz sentido para o negócio da pessoa. Então, se a gente for partir para analisar o Excel propriamente puro, a gente está falando de dados históricos, a gente está falando do dado de agora, por exemplo. Então, a gente não tem uma ferramenta em si de analytics aí mais rápido, que possa estar fazendo o que a Lília acabou de falar, seja predição, seja prescrição. Então, assim, se é para realmente, dar aqui uma dica, faz pequenas entregas, mostra a ferramenta, self-services hoje da vida aí, seja Click, seja Power BI, seja Tableau, são ferramentas que, com certeza, colocando na mão do usuário que entende bem de negócio, ele, com certeza, ou a pessoa, enfim, vai conseguir, deslanchar qualquer tipo aí de situação, tá bom? Verdade, boa, Juliano, muito bom. A Gabriele está trazendo aí boa noite, tem formação em psicologia, mas atualmente atua na área de análise de dados. Olha que legal, muito bom. Gostaria de saber como apresentar a liderança, a importância do cruzamento de dados entre os setores da empresa, tanto para otimizar a produtividade, como para promover o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Gostaria de saber como apresentar a liderança. Na realidade, o gol aí, Gabriele, não é apresentar a importância do cruzamento de dados. Você cruza os dados e já mostra. Então, mostra o bebê, não é? Mostra o bebê. Não fale das dores do parto, mostra o bebê, e aí você vai ver que ele vai se convencer. Essa é a ideia. Vitor Lino, bacana, interessante essa visão. Necessidade difere de desejo. Sim, é diferente, sim. O Rodolfo faz muito sentido, top. Legal, Gabriele. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Com certeza. Bom, Lília, eu acho que dentro das perguntas, que nós tínhamos aqui, pelo menos nos comentários, foram essas. O pessoal ficou tímido hoje aí para perguntas, direta. Você disse que o pessoal vai te bombardear de perguntas, Lília. Eu já estava preparada aqui, né? Eu digo, como é que vai ser esse bombardeio? Vai, mas tem umas carinhas aqui que estão dentro daqui, estão como ouvintes, mandaram até mensagens via WhatsApp. Está tendo muito já o processo aí junino aqui, em Pernambuco, de certa forma. Então, tem gente que está acompanhando a filha e está escutando a gente ali como pode, e possivelmente não conseguiram enviar aqui ou abrir, câmera e microfones para falar. Mas acredito que, assim, o conteúdo está entregue, quem puder participar aqui, mais uma vez agradecer o horário, a pontualidade dos que estiveram, conosco, e, claro, está sempre podendo participar e nos acompanhando aqui, nos nossos meetups. Deixo só aqui um comentário a mais, Lília, que eu gostaria de reforçar, até aproveitar aqui a deixa da Ana Paula, de tudo que a gente falou, pessoas, dados, tecnologias, processos, eu vou deixar aqui, tá, também no chat, gente, um projeto que há um tempo já está rodando, muito em cima da literacia em dados, tá, o The Data Literacy Project, e é um site gratuito no sentido de você fazer um diagnóstico da tua maturidade de dados, tá? É interessante que ele consegue apontar, mediante a sua avaliação, perfis, Ele entende você como um data voider, um data newcomer, um data prescient, um data guru, e o mais legal de tudo isso aí é que você, quando responde, ele manda um e-mail para ti, tá, com o teu resultado, e ele dá sugestões ali de podcasts, de livros, tá, de TEDx da vida, enfim, cursos da própria Click, que tem trabalhado muito forte nesse universo aí da alfabetização de dados. Então tem cursos gratuitos, da própria Click, que eles vão estar recomendando no momento que vocês receberem esse relatório, tá? Então, para quem quiser brincar mais, de repente você fez o seu, deu lá um determinado resultado, volta, desloga, e dá um chute ali em outras respostas e gera um outro relatório diferente daquele que você pegou inicialmente, porque aí você também tem mais conteúdo para realmente estudar, e, claro, está cada vez mais aí alfabetizado em dados, tá? Então, queria deixar só esse recadinho aí para vocês também, tá?
por fim, teve o Eduardo aqui, Lília, que colocou, acredito que se tiver uma rotina dos números do RH com a diretoria e quinzenalmente, né, e ajudar na deliberação e ações da cultura da empresa que queremos, e vai se tornando mais claro o propósito da empresa e podendo validar de uma forma mais eficiente e constante e curta, né, de pequenos reconhecimentos e engajamentos de potencial colaboradores. Bom, o que deu para entender é que a ideia é que crie-se uma rotina, né, RH ali com acompanhamentos quinzenais, exatamente para apresentar os engajamentos dos colaboradores, desenvolver um pouco da diretoria, é cultura, não é? Sim. Não tem como deixar à parte. Tá? E cultura se transforma, se faz com rituais, não é? Esses encontros, isso que você está propondo é um ritual e que é importante, sim, não é, para fortalecer, sem dúvida. Gente, então eu agradeço demais aí vocês, não é, a participação, estarem aqui, as perguntas feitas. Juliano, olha, amei estar aqui com você, tá? Muito obrigada e, enfim, vamos aí para as próximas rodadas de outros projetos. Sim, Lília. Muito bom. E, Juliana, obrigada aí pelo presente no final, viu? Esse diagnóstico aí eu vou provocar na minha turma também. Valeu demais. Conta conosco também aí, tá, gente? Tem um evento, né, da Clique, acho que na próxima semana, em São Paulo, se eu não me engano. Isso, tem um evento da Clique em julho, dia 29 de julho, tá? É o Clique Tour em São Paulo. Certo. Você vai? Não, vai meu marido, ou quer dizer, vai o Márcio aqui, diretor de TI, mais um representante, nos convidou, mas não deu para a gente não, mas ele vai trazer para nos atualizar. Boa, tranquilo então, Ana. Obrigado aí pela participação e até julho, hein? Só lembrando que em julho são 12 meses seguidos de Meetup, faremos aí um evento especial de um ano do Clique Meetup Recife e conto com todos vocês, né, nessa participação também. Em breve, novidades a respeito aí do nosso próximo Meetup. É isso, gente. Obrigadão mais uma vez. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau, boa noite. Valeu, Juliana.